Fala, galera. Boa noite. Alguém por aí? Aê, hoje tá tudo certo. A internet tá ótima. Boa noite, Daniel, Tessiturion. Marcelo, boa noite. E aí, tudo certo com vocês? Novidades? Boa noite, Rudim. Cetragne, boa noite. Esperar uns minutinhos para ver se chega mais gente. E aí, tribetaram muito do Big Blind? Aliás, jogaram essa semana? Conseguiram treinar o que a gente conversou a semana passada sobre as jogadas no Big Blind, sobre as estratégias, sobre os ranges, sobre principalmente que eu falei pra vocês, né? Vamos tentar tribetar mais do Big Blind, que ninguém tribeta quase, né? Estão me ouvindo? Ou só o Rudim que tá sem som? O som tá ok, galera? Boa noite, Gabi, Duartezinho. Bom, se vocês estiverem me ouvindo, alguém estiver me ouvindo, responde aí no chat, porque parece que tem algumas pessoas que não estão ouvindo. Só pra saber se é o meu ou se é o deles, enfim, pra ver o que eu faço. Tá rolando bem a internet aqui, aparentemente. Ah, beleza, então, valeu. Então, parece que só o Rudim, né? Bom, beleza, então. Parece que é só o Rudim mesmo que tá com a internet zoada. Bom, então, mas voltando ao assunto, eu vi que tem galera hoje aqui no chat que não participou da nossa aula, da nossa última aula. Semana passada a gente falou sobre algumas estratégias no Big Blind, alguns ranges, enfim, algumas dicas, né? E uma delas, que eu acredito que seja talvez a mais importante, é tribetar mais no Big Blind, né? Porque quase ninguém faz isso. Então, as pessoas não sabem muito bem como reagir, né? Os outros jogadores, como não estão acostumados a isso, a gente pode explorar de forma mais adequada, assim, né? E aí eu falei pra vocês, quem fosse jogar, tentar colocar em prática, né, o que a gente falou, pra de fato aprender, né? Porque a gente só aprende mesmo quando a gente coloca em prática aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente leu, enfim. E aí, como é que foi? O Fred tá falando que tentou muito nesses dias tribet no Big Blind. E como que foi a sua experiência, Fred? Você jogou o quê? Você jogou sitting goals, jogou torneio, micro? Conta pra gente um pouco de como foi essa experiência. Até porque, assim, é o que eu falei, né? Aqui, na verdade, eu não tô pra impor o que é certo, impor o meu modo de pensar. A gente tá aqui pra fazer uma troca, né? Eu coloco alguns conceitos que eu acho legal, que eu acho legais, vocês colocam o que vocês passam também o que vocês acreditam, enfim, eu aprendo junto com vocês, né? Então eu acho legal vocês compartilharem também aquilo que vocês passam no dia a dia, né?
E é importante porque a gente joga mais ou menos no mesmo nível. Eu jogo barato, então eu convivo com os mesmos jogadores que vocês convivem. Então fica um pouco mais fácil pra gente trocar ideia, compartilhar essa experiência, né? Boa noite, Oliveira, Ricardo, boa noite, Roger. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Quem mais colocou aí em prática a ideia de tribetar no Big Blind, que eu acho que foi o que a gente falou de mais importante semana passada, eu queria que vocês falassem um pouquinho. O Fred falou que já tentou, então queria estar esperando aí para ver se ele dá um pouco mais de informações para a gente saber como é que foi esses dias. Ó, o Fred tá falando que ele jogou Sitting Goal de 45 pessoas, de 25 e 50 centavos, e que ele percebeu que na maioria das vezes o pessoal dava fold. Ó, e o Eduardozinho tá falando que 80% das vezes... Aí ele não terminou de falar. Mas, ou seja, tá vendo, galera, que legal? São provavelmente algumas jogadas que há um tempo a gente ia acabar foldando, né? Ou que algumas mãos que a gente ia pagar e não ia acertar nada no flop e ia foldar. Então a gente ia, além de não ganhar a ficha, a gente ia acabar perdendo. Então tá vendo como é legal tentar colocar em prática? É claro que nem todas as vezes vai dar certo, né? Mas o que a gente tem que mensurar é a longo prazo, na maioria das vezes. E o mais importante, a gente colocar em prática coisas diferentes. Tentar pensar de uma outra forma daquela que a gente está acostumado a fazer o arroz com feijão, né? Fazer todo dia a mesma coisa. Ó, o Guilherme tá falando que o field de micro reage muito pouco em tribet do Big. Representa muita força. Exatamente isso, Guilherme, que a gente falou a semana passada. Acho que você não estava aqui na aula, não lembro do seu nick. Mas foi justamente isso, porque o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas estão acostumadas ao tribet do small blind, né? Já tá um pouco manjado isso, né? Do botão e do small blind é mais comum. Só que do big blind, quase ninguém faz. Então é muito importante que a gente comece a explorar essas outras visões, né? E, ó, as pessoas que jogaram, o Eduardzinho também tá falando que 80% das vezes o tribet passou. Então, olha aí, galera, muito legal. Fico muito feliz que tenha dado certo aí a nossa ideia e que vocês continuem explorando isso, tá? Quem não teve a oportunidade de jogar essa semana ou quem acabou esquecendo isso, né, de fazer essa jogada, tenta colocar no dia a dia ali. Não precisa fazer todas as vezes, né? Claro, como a gente já comentou, existe range específico e situações adequadas, né? Não é toda hora que a gente vai fazer isso. Mas é importante que vocês tentem, tá bom? Boa noite, Fer Silva. Bom, é isso então, galera. Fiquei muito contente aí com as novidades de vocês aí. Bora continuar tribetando no Big Blind enquanto eles não sabem reagir, beleza? Agora hoje a gente vai falar sobre algumas estratégias de Small Blind. Antes vamos ver aqui que tem o Tessiturion tá falando que o check raise no Big Blind, observando os stacks envolvidos, uso com frequência, vendo sempre as características do vilão. Sim, então, Tessiturion, a gente falou sobre algumas jogadas, né? Aquela aula de jogadas que a gente teve, acho que semana retrasada, se eu não me engano, que muitas delas era sobre jogar fora de posição, né? O check raise, o donkey bet. E foi legal agora esse range, essa aula que a gente teve de Big Blind, pra gente ter uma noção também de range e depois adequar com a aula de jogadas, né? É muito legal isso, porque poucas pessoas fazem. É muito difícil jogar no Big Blind e no Small Blind, a gente se perde muito, né? Principalmente jogadores inexperientes, iniciantes. Então é legal a gente explorar bastante como jogar pra gente ampliar nosso conhecimento e, principal, explorar os jogadores que não sabem jogar da maneira adequada, né? Muito legal isso aí, continua colocando em prática o check raise, e é o que você falou, tem que analisar os stacks, características do vilão, isso é muito importante, né? Pra gente saber qual que é o range, pra adequar a textura de bordo, tudo isso que a gente já falou. É bem isso mesmo, né? Como vocês podem perceber, com o tempo, né, nossas aulas é de uma hora, a gente fala de um assunto específico, só que se a gente for juntando tudo, né, a gente já tem um conteúdo suficiente para desenvolver o raciocínio de uma forma mais adequada, né? Isso é muito legal. É muito bom poder discutir com vocês e ver que a gente está evoluindo junto. Obrigada a vocês por sempre estarem aqui comigo também, me dando não só apoio, mas trazendo informações que vocês passam aí, que é experiência, né, gente? Não adianta a gente ficar aqui discutindo
e falando um monte de coisa, além do Slayer e exemplos e não colocar em prática, né? As experiências são fundamentais pra gente se adequar, né? O Fred tá falando que no próprio torneio aqui que a gente faz, né, no home game, a Tribet passou, inclusive, contra mim. Eu vi também na mesa, não lembro quem que foi, mas eu vi logo no começo, assim, já teve também, acho que foi a Gabi que abriu no botão, aí o Big Blind tribetou e passou, é muito legal, assim, eu vi isso, sim, algumas vezes, Fred, foi bem da hora mesmo. Bom, galera, do home game já tá aberto, tá? O torneio de hoje. Eu não vou jogar hoje, eu acho, eu vou tentar ver se eu consigo jogar, porque hoje é aniversário do meu irmão, então eu vou lá na casa dele, dar um abraço, enfim, então não sei se eu vou conseguir jogar, tá? Boa noite quem tá chegando agora, é Antunes, então bora lá falar um pouquinho sobre Small Blind hoje, beleza? Qualquer dúvida ou comentário, enfim, só gritar aí. Sem bounty, ever. Se eu conseguir, é que eu não sei se funciona no celular, né? Eu não tenho certeza. Se alguém souber me dizer, mas eu vou tentar entrar. É que eu acho chato entrar e ficar sit out, né? Eu acredito que se for pra entrar, tem que jogar, né? Enfim. Bom, vamos lá então. O Small Blind, né? Como a gente já falou aqui, só pra deixar claro, se alguém for ver depois essa aula no YouTube e tudo mais. O Oliveira tá perguntando, vocês têm home game? Eu não participo tanto das aulas porque minha Twitch não abria, mas agora abre. Então, Oliveira, Ricardo, né? Toda terça-feira, depois da aula, a gente faz um home game aqui, só com a galera que assiste mesmo a aula, ela começa às 8h10. É free roll, né? Só que play money, são 20 mil fichas de dinheiro fictício. E tem uma premiação lá pra mesa final toda, é um dinheirinho assim, só pra gente brincar mesmo, e quando eu jogo tem bounty na minha cabeça. Eu vou deixar aqui, depois você se inscreve, tá? É lá no PokerStars. Beleza? Então, bora lá, galera. Então, o Small Blind, né, é o valor mínimo de aposta obrigatório em toda a rodada, né? E o jogador que paga é aquele que tá à esquerda do botão, que é quem determina as mãos, né? Isso daí a gente já sabe como funciona. O Small Blind, como a gente já falou várias vezes, é uma das posições mais complicadas de se jogar e menos lucrativas, né? Porque é muito difícil, a gente vai ver mais pra frente o porquê, né? A gente investe sempre meio blind, né? Que o Small Blind é metade do valor do Big Blind, sem mesmo ver as cartas, assim como no Big Blind, né? E o grande ponto, né, do Small Blind é que sempre depois do flop ele vai ser o primeiro a falar, né? E como a gente já viu, estar fora de posição no Texas Hold'em é muito ruim, é muito difícil de se jogar, né? É uma desvantagem muito grande. Então, por isso, é uma das características ruins, né, do Small Blind, que dificultam a jogabilidade no Small Blind, tá? E outro erro muito comum, né, que a gente, a princípio, né, comete, de achar que o Big Blind e o Small Blind, né, são a mesma coisa. Porém, eles são muito diferentes. E a gente vai ver quais são aí algumas das características que diferenciam o Small Blind do Big Blind. Porque vem aquela ideia, pô, a gente é obrigado a pagar, né, a única coisa que é diferente é que a gente paga metade e outro paga o valor inteiro do blind. Não é isso, né? Existem algumas características, algumas particularidades de cada um. Então, no Big Blind, o range, eu coloquei flat wide. O que significa flat wide? É que o range, né, de call, ele é um pouco maior no Big Blind, tá? Em comparado com o Small Blind, que a gente joga um pouco mais tight. O range de call no Small Blind, ele é menor do que o range de call no Big Blind, tá? E agora a gente vai ver o porquê disso. Por que o range é tão diferente, né? Por que o range do Small Blind é mais tight em relação ao range de call no Big Blind? Existem algumas razões principais que foram as que eu coloquei aí, tá? Para flop, né, no Small Blind, a gente paga menos fichas, a gente coloca meio blind, certo? E isso prejudica um pouco o nosso range de call, por quê? Se a gente está no Big Blind, a gente colocou um blind e já investiu. Quando vem um mini raise, né, por exemplo, você vai investir, colocar mais um blind só. Se você tá no small blind, você vai colocar um blind e meio, né, a mais. Então, isso já é um prejudicial.
Sem falar que se a gente está no Big Blind, nós fechamos a ação, né? Nós somos os últimos a falar pré-flop, né? Então a gente pode só pagar e já ver o flop. No Small Blind, não. Você ainda tem o Big Blind para falar. Depois de você, com a possibilidade de tribetar, enfim, de squeezar. E a outra também que a gente já comentou anteriormente, no slide anterior, é que nós sempre seremos os primeiros a falar pós-flop e isso é terrível, né? Isso é muito prejudicial, a gente tem que tomar bastante cuidado por isso. Beleza? Então aqui eu separei alguns ranges, tá? De algumas posições, tanto de call quanto de tribet, em relação ao small blind, parecido com o que a gente falou na outra aula, tá? Eu tinha colocado por escrito, né, nas outras aulas, aí o Bir Sommelier falou pra mim que achava melhor fazer dessa forma, não sei se vocês conseguem enxergar bem, tá? Se vocês tiverem dificuldade, vocês me falem depois, que de repente eu faço de outra forma, acabei fazendo preto e branco, mas enfim, eu faço colorido, não sei. Ou volto a fazer como era antes, tá? Enfim, a gente vê aí qual que é a melhor forma, tá bom? Então, como vocês podem perceber, né, se a gente comparar com a aula anterior, que era a posição de Big Blind, né, a gente vai perceber uma diferença bem grande em relação ao range de call, que no Small Blind ele é bem menor, né? A gente paga aí com pouquíssimas mãos. Esse range, galera, lembrando e voltando a dizer, é adaptável de acordo com o perfil do jogador também. Isso daqui é uma noção, né? Uma direção e também de acordo com o perfil de vocês, né? Isso pode ser manipulado de acordo com o que vocês acharem mais conveniente. Mas isso é para dar um norte, né? Beleza? Então, como vocês podem perceber, mesmo sendo o botão abrindo, o range do Small Blind ele é bem pequeno, tá? Limitado aí a alguns pares medianos e alguns suited connectors. Isso a gente vai perceber também que varia, tá? Algumas mãos, eu vou mais pra frente tem um range também, que a gente pode dar call, pode tribetar, tá? Range de valor, né, no Small Blind, quando tem raise do botão, na minha opinião, eu acho que vala-vala é o bottom, assim, né? Acho que 10-10 a gente pode tribetar de repente, se a gente tem uma informação que o jogador é muito agressivo, assim, né? Eu acho que é muito importante que quando vocês decidam tribetar, vocês entendam o porquê vocês estão tribetando, tá? É aquela perguntinha básica lá que a gente falou nas primeiras aulas e que com o tempo acaba se perdendo. Que é quando a gente toma uma ação, a gente tem sempre que pensar nas possibilidades que ela vai trazer pra gente. Então, quando você tribeta, qual a sua intenção com esse tribete? Você quer fazer com que o jogador folde? Você quer fazer com que o jogador pague? Ou você quer fazer com que o jogador dê re-raise, né? Então é aquilo, né? Se você tribeta aí um jogador com 25 blinds, por exemplo, abre do botão. Ninguém entrou na mão, ele abre do botão, você tem no small blind com 35 blinds. E você tribeta um par de 10, por exemplo. Você tribeta com a intenção de, se ele der a win, você vai foldar? Se ele der a win, você vai pagar? Então é importante que vocês pensem nisso. Por isso que o range aqui que eu coloco, ele é adaptável, né? Se você falar, na maioria das vezes esse cara aqui que tá no botão, ele é muito lock, ele dá win com qualquer eyes, ele dá win com qualquer suited connectors, enfim, ele joga muitas mãos. Então eu acredito que contra ele, se eu tribetar um par de 10 com 25 blinds efetivos, eu acho bom pagar o all-in dele. Então, beleza. Então, você pode incluir o 10-10 nesse range de tribet, no caso de tribet call, né? Agora, se você falar, não, Renata, eu acho que esse jogador é muito duro, eu não vou tribetar nem vala-vala, porque se eu tribetar vala-vala e ele for betar, né, ele der raise, eu vou ter que foldar, porque eu acho que ele só vai pagar com mão muito melhor. Só vai dar um win com mão melhor que vala-vala. Não sei se vocês estão conseguindo compreender a minha linha de raciocínio, galera. Nossa, tá movimentado aqui o chat. Eu me entreti aqui na mão e não vi o que vocês estão falando.
Deu pra entender o que eu quis dizer, galera? Beleza, então? Bom, isso daqui é isso aí. Alguém perguntou, é isso mesmo. Esses ranges que eu coloquei é quando ninguém entra, tá? Na mão, chega, né? Em fold. E essa posição da raise. Bom, esse daí é um range de tribet por valor, na minha opinião, tá, galera? Ou seja, dependendo dos stacks, se o cara der raise, eu talvez continue na mão de acordo com o perfil que eu tenho do jogador. Por isso que é muito difícil a gente falar em certo ou errado no poker, né? Sim, falando, tirando matematicamente falando. Por quê? Porque tudo é adaptável de acordo com o perfil do jogador. Então, não tenho aqui como falar um range específico para todo tipo de jogador, né? Por isso que é muito importante que a gente faça esse exercício contínuo e incessante de adaptação de range, de compreender como determinado perfil joga em determinadas situações, porque cada situação no poker ela é única, cada mão é única, nunca vai ter uma mão repetida, porque são muitos fatores envolvidos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para falar se está errado ou certo, porque existe uma série de conceitos que precisam ser analisados. Bom, mas isso aí. Tribet por valor também não é muito grande, né? Quanto a gente talvez imaginasse, tá? Ricardo, o Ricardo tá perguntando isso, no caso seria um range médio. Seria um range contra um jogador mediano, digamos assim. Ele não é um jogador nem muito agressivo, nem muito tight, porque quando começa a polarizar, né, os perfis, esse range precisa ser adequado. Isso daqui, ô Ricardo, como eu disse, é um norte, né? É para quem não tem noção, né, de quais mãos jogar, ter um parâmetro. Essa é a palavra, um parâmetro. Beleza? Então, daí o range de tribet por blefe, como vocês podem perceber, já aumenta muito. Como vocês puderam perceber, o range de tribet por blefe é muito maior do que o range de call, né? Por quê? Como vocês podem perceber também, as mãos que a gente tribeta por blefe não são mãos tipo valete duke off, né? São mãos que têm algum valor, alguma equidade, né? Que dá para você desenvolver pós-flop também, né? Você consegue fazer aí um jogo grande, de repente uma sequência, um flush, acertar um top pair bom. São mãos que têm algum tipo de valor, tá bom? Essa daqui eu coloquei assim para vocês terem uma noção, como eu falei. É claro que depois vocês vão olhar novamente, né? E adequar de acordo com o perfil que vocês estão jogando contra. Esse daqui é um range que eu coloquei. Na verdade não é tribet call. Isso daqui é pra gente mesclar, tá? Nem sempre vocês vão dar call e nem sempre vocês vão tribetar. É um range adaptável, né? Para vocês utilizarem das duas maneiras, não utilizarem de uma maneira só, e eu expliquei aqui um pouco mais por quê, né? Devemos ser mais agressivos quando defendemos o raise do botão. Por quê, gente? Como a gente já sabe, né? Botão, quando ninguém entra na mão, a maioria dos jogadores que estão no botão dão raise, né? Às vezes até com qualquer carta, né? Com 100% das mãos. Então, o botão tende a ser, né, como a gente já viu lá, tem vários benefícios, o principal é estar em posição, então eles exploram bastante essa posição. Então, para a gente reagir a ele, a gente tem que jogar um pouco mais agressivo do que em relação às outras posições, porque eles não... A pessoa no botão, range, né, que abre no botão, é muito grande, não são mãos fortes só normalmente, tá? Então a gente tem que reagir, senão a gente fica muito explorável, né? Senão todas as mãos, eles vão roubar nossos blinds. Então a gente precisa reagir de alguma forma. E aí que entra o grande erro, né? Na maioria das vezes a gente reage como? Dando call, não acerta o flop e folda. Então a gente acaba sendo mais explorado ainda, né? Perdendo ainda mais fichas. Então como a gente viu ali, depois eu vou voltar no range para vocês entenderem sobre o que eu tô falando. As mãos ali entre 7-7 e 10-10 que a gente viu, que tá no range de call, tá?
que são mãos que jogam bem dando call, então são mãos nas quais, teoricamente, a melhor maneira de se jogar é dando call, mas se todas as vezes que a gente pegar esse tipo de mão a gente der call, vai ficar na cara, né, que é o face-up, vai ficar na cara que você tem esse tipo de mão. Então, como a gente faz? A gente diversifica um pouco, né, a gente mescla um pouco esse range, para não ficar na cara sempre qual tipo de mão a gente tem, né. Por exemplo, toda vez que eu tiver par de 7, de 8, de 9, 10, eu vou dar call. Aí o vilão vai saber que todas as vezes que eu fletar, qual é o tipo de mão que eu fleto. Que é esse range aqui que eu falei aquela hora, ó. Vocês podem ver que o range de call é bem pequeno. Então é legal que vocês também mesclem esse range para não ficar muito na cara todas as vezes que vocês tiverem esse tipo de mão, né? Diogo, normalmente no small blind e no big blind, como a gente está fora de posição, eu faço um pouco maior do que quando a gente está em posição, tá? O tamanho do size. Eu faço mais ou menos 3.2, 3.5, porque quando a gente faz um pouco menor, a frequência com que os jogadores deem call é maior. Então eu faço um pouco maior para diminuir essa frequência, porque fora de posição é muito mais difícil de a gente jogar, né? Então eu compenso essa deficiência de estar fora de posição com o tamanho do size. Beleza? Bom, então é isso aí. É importante que vocês mesclem, tá? Então utiliza aquelas mãos ali como parâmetro também, o range ali de call e blefe, pra gente não ficar sempre na cara, né? Qual específico, qual mão a gente tem. Beleza? Então agora o Ricardo está perguntando, e o topo do range? Você aconselha também a dar call no small blind? Ou a melhor jogada é quase sempre ir para tribet? Ricardo, isso eu coloquei ali, né, o range de tribet por valores, então o topo do range, que é dama, rei, ais. Isso aí, Duartezinho, é o que o Duartezinho falou. Depende de contra quem você tá jogando, né? Se você tá jogando contra um cara que folda muito pra tribet, né? Que todas as vezes lá que você viu que ele abriu e alguém tribetou, ele desistiu, de repente contra ele seria legal você dar call só, né? Porque se na maioria a tendência é que ele desista. Mas se é um jogador que sempre paga, ele não foda pra nenhuma tribet. Todas as vezes que ele abriu, você viu ali que alguém tribetou e ele deu o call, pelo menos pra ver o flop. Contra esse tipo de perfil, né, contra esse tipo de jogador, já é interessante você tribetar mãos que você quer que ele pague, que ele continue. Beleza? Bom, aí a gente vai agora pro range, né, que a gente joga no small blind quando o raise é no cutoff, quando ninguém entrou na mão, todo mundo foldou e chegou no cutoff e o cutoff deu raise, tá? Então aí vocês podem perceber, né, que o range de call aí já entra o vala-vala, né? Por quê? Porque quanto mais fora de posição, que a gente já viu isso, né? Quanto mais fora de posição estiver o jogador, teoricamente, mais forte é o range dele. Então, a gente precisa adaptar o nosso range também de acordo com o range do jogador, né? Mas, como vocês podem ver também, são mãos com valor, com bom valor, né? Não são mãos quaisquer que a gente joga. Então, a gente joga aí os pares e mãos que jogam bem pós-flop. E o tribet também muda um pouquinho, né? A gente tira o vala-vala aí, que contra o botão já tem o vala-vala. Mas isso, como eu falei, né, galera? Você pode acrescentar mãos ou tirar mãos de acordo com o perfil do jogador. Mas a ideia, né, a mentalidade é essa daí. Quanto mais fora de posição tiver o jogador que abriu, né, o agressor pré-flop, quanto mais fora de posição ele estiver, ou seja, quando tiver mais pessoas para falar depois dele, teoricamente o range dele é mais forte. Então a gente tem que adaptar nosso range para jogar contra ele, tá? A gente não pode jogar todas as mãos que a gente joga no small blind contra todas as posições que estão abrindo. Isso é muito importante, tá? Você perceber de onde esse jogador está abrindo, qual posição que ele está, para você saber se você vai jogar ou não aquela mão. O tribet por blefe
aí já é um pouco diferente, né? Já tem um monte aí de mão que joga bem pós-flop, todas as suited que dá pra gente seguir também. Mas como vocês podem perceber, né? O que eu falei em alguma aula também. Aquele lance lá de tribetar 6 e 3 off, que a gente vê aí nesses torneios WSOP, BSOP, que o João Simão faz, o Akari, de 9 e 3 off, esse tipo de coisa, gente, não é pra gente ter no nosso dia a dia, no nosso arsenal ali diário, tá? Porque aquilo é um momento muito específico contra jogadores que se conhecem muito bem, num momento muito adequado. No nosso dia a dia, a gente trabalha, né, até mesmo no range de blefe, que é aquele no qual a gente quer que o jogador desista, né, muitas vezes de uma mão melhor que a nossa, né, quando a gente quer fazer com que o jogador fold, é interessante que a gente tenha alguma equidade na nossa mão, que a gente não faça isso sem nada, porque é aquilo, né? Quando a gente toma uma ação, nem sempre a gente vai receber de volta aquela que a gente espera. Então, algumas vezes, os jogadores vão pagar a nossa aposta. E aí, se você tem 9 e 3 off, como você vai desenvolver a mão pós-flop? Então, é importante que a gente pense nisso, que a gente tenha uma mão que a gente consiga trabalhar pós-flop também, né? Mesmo que não tenha uma equidade muito forte, mas que a gente consiga desenvolver ali, de repente, uma sequência, um flush draw, né? De repente acertar. Tomem cuidado com isso, tá? E contra o cutoff também eu coloquei um range aí parecido com aquele que eu falei quando tem o raise do botão, tá? Um range manipulável, um range no qual a gente nem sempre vai dar call e nem sempre a gente vai tribetar. A gente vai adequar, a gente vai mesclar. Uma vez a gente tribeta, na outra a gente fleta e desenvolve pós-flop. Vocês podem perceber que aí a gente tem Ace Valete Off e Ace Valete Suited, Ace 10 Suited, Rei Dama Off Suited e Rei Valete Suited. São mãos, né? Os Reis e Dama, Rei e Valete jogam muito bem pós-flop. Os Ases dominam alguns Ases, né? Que o cutoff pode abrir. E são mãos aí, né? Em sua maioria, que dá para desenvolver muito bem pós-flop, né? E se a gente acertar top pair também a gente tá bem na fita, né? Não é tipo, é um grande problema, na verdade, né? O Eduardzinho tá falando, aí é avançado, porque já tive minha ação, vou ter que representar minha mão algumas vezes e algumas vou ter que simplesmente abandonar. Então, por isso, Eduardzinho, é importante que a gente pense, né? Antes da gente tomar uma ação, é importante que a gente entenda o que a gente quer com aquela ação, mas nem sempre o jogador vai tomar a ação que a gente espera. Então é por isso que a gente tem que perguntar, né? O que eu vou fazer com essa mão? Vou tribetar? Ela joga bem pós-flop? Se ele der call, vou conseguir continuar jogando, né? Tem que tomar bastante cuidado mesmo, porque algumas vezes você vai representar um range e outras vezes você vai jogar de fato a mão que você tem, né? O Orsato tá fazendo uma pergunta. Joguei um torneio que tinha um jogador que no início da mesa jogava tight, que é o normal, né? Teoricamente é o mais comum, né? Que ali no TG, o TG mais um, ele jogava tight. Porém, no botão, quando o jogador do small blind ou do big blind tribetava, ele sempre forbetava. E muitas vezes chovava. Como reagir nessa ação? Orsato, em qual posição você estaria? Você estaria no small blind e no big blind? Se for dessa forma, você já deu uma informação muito importante, ó. Que no botão ele joga muito mais mãos do que ele jogava nas primeiras posições, fora de posição. Então, contra esse tipo de jogador, quando você resolver tribetar, se ele sempre, né, como você disse, ele sempre tribetava, ou ele sempre forbetava, ou dava all-in, certo? Contra ele, você vai... Nesse caso, depois você pode fazer aquele exercício que a gente fez lá. Quais mãos ele abre e fazer o exercício de equidade de uma mão contra o range dele. Mas, em geral, como eu reagiria contra esse jogador? Eu tribetaria ele com uma mão de valor para abraçar, caso ele forbetasse ou desse all-in.
E claro, gente, levando em consideração o tamanho do stack. Eu não sei quantas fichas ele tem, né? Se ele tiver 100 blinds, não, né? Calma. Mas ali, sei lá, 25 blinds, por exemplo, e ele tá fazendo isso toda hora, de fato, ele tá explorando bastante, porque todo mundo tá foldando. Contra ele, eu vou tribetar uma mão e abraçar. Por exemplo, um Ás e Dama contra ele, nessa situação, eu tribetaria e pagaria o all-in. Beleza? Se eu tenho uma mão que eu não vou pagar o all-in dele, não vou pagar caso ele for bet, é uma mão boa, que eu quero jogar. Só que eu não acho que seja uma mão adequada para pagar all-in, eu não vou tribetar, porque eu vou ter que desistir, já que ele tá forbetando muitas vezes, entendeu? Aí, nesse caso, eu prefiro dar call e jogar pós-flop com ele. Então, o Fersilva falou, faz uma trap pra ele. Mas se ele tem esse perfil de ser muito agressivo e eu tenho uma mão muito boa, é ruim eu só dar call, porque ele tá afim de colocar as fichas, então eu vou deixar ele colocar as fichas, eu vou tribetar porque ele vai me forbetar mesmo, então se eu tenho uma mão muito boa, que eu quero ir pro chão, que eu quero ir de all-in com ele pré-flop, eu vou tribetar, porque ele tá afim. Entendeu? Se ele fosse um jogador que foldasse muito pra tribet, aí contra ele aí eu já acho legal a gente fletar um mais ás, por exemplo, um rei, uma mão. Aí sim é legal fazer uma trap. Certo, galera? Então, a gente viu aí agora o range que a gente mescla, né? Que algumas vezes a gente vai tribetar e algumas vezes a gente vai só dar call contra o cutoff. Aí o range de call em MP, como vocês podem perceber, né, praticamente todos os pares, aí eu coloquei o dama-dama, porque eu não tenho certeza, né, se todos os jogadores que vão pro chão, né, caso eu tribete o dama-dama ali do small, se eles forbetarem all-in, se eles vão com mãos muito piores que dama-dama, tá? Eu acredito que não, mas é aquilo, né? Eu vejo vocês reclamando muito que os caras do micro são locks, que eles vão pro chão com qualquer coisa, com qualquer ás e blá blá blá. Então, se você tem um lock aí na sua mesa, de repente você pode colocar o dama-dama no range de tribet por valor, para pagar caso ele vá pro chão. Certo? Como eu tirei, né, o dama-dama do tribet por valor, eu coloquei só o ás, ás, rei, rei, mas é claro que o ás e rei ali também é a mesma ideia do dama-dama, né? Essas duas são as que eu nunca vou foldar, é óbvio, né? Por isso que eu coloquei, mas isso é adaptável também, tá, galera? E o tribet por blefe aí, como vocês podem perceber, são as mãos que são muito boas, né? Que a gente desenvolve muito bem pós-flop. Duartezinho tá perguntando. Uou, quanta coisa. Tem momentos que não podemos ter receio da jogada. É analisar e ver. Achou que é a correta na sua análise e abraçar. Então, Duartezinho, sabe o que eu percebo? E algumas vezes aconteceu comigo também isso. A gente faz a análise, né? A gente olha lá a posição do cara que tá dando raise, né? Do agressor. A nossa, analisa os stacks, pensa no range, olha a nossa mão. E daí chega na hora, a gente acaba não tendo coragem de colocar em prática aquilo que a gente acredita. Falta um pouco de confiança, né, na nossa análise. Então isso é fundamental, tá, galera? Que vocês não só analisem, mas coloquem em prática. É isso que o Duartezinho falou, né? Vai dar errado? Vai, muitas vezes, muitas. Até a gente aprender, né? É normal errar, mesmo jogadores profissionais, veteranos, aí os Zacares da vida ainda erram, gente. Errar é humano, faz parte. A gente tem que entender isso, nós não somos perfeitos. O importante é isso que o Duartezinho falou. É você analisar, acreditar naquilo que é verdade e meter bronca. Você tem que acreditar, senão como você vai convencer alguém, né? É tipo aquele cara lá, sabe, que quer representar uma mão muito forte, ele quer tribetar e ele não faz limpa, sabe? Ele quer representar uma mão muito forte, ele limpa, só dá call.
ele não tá representando uma mão muito forte, sabe? É importante que vocês pensem nisso. Qual imagem você quer passar, né? Você quer que os jogadores te vejam como? Pensem nisso e coloquem em prática. Depois, se você ficou com dúvida, posta a mão lá no fórum, a gente discute aqui, a galera lá no fórum responde bastante, que eu já vi. Tem as nossas aulas aí, aqui também. Abre lá, coloca lá o range contra a mão do jogador. A gente já aprendeu a fazer as contas aqui também para saber se você tinha pot odds lá, para saber se matematicamente era ok você fazer aquela jogada. Então, formas de saber se você teve uma análise correta, você tem. E na hora lá é coragem, gente, porque assim, é mais, no meu ponto de vista, é mais satisfatório a gente perder um torneio, cair, fazendo uma jogada na qual a gente acreditava que era certa, do que a gente morrer lá nos pingos, né? Vai foldando, vai foldando, vai foldando e dá o win mode lá, o win no Big Blind, porque você não teve coragem de jogar antes, né? Então, coragem, galera. É como eu já falei algumas vezes. Poker é pra quem tem coragem. Quem não tem coragem vai pular a amarelinha. Roger tá falando que no micro tem muito dom. Então, Roger, tem muita gente que tá aprendendo, né? A galera iniciante, gente que não estuda, a galera que tá aqui hoje que quer evoluir no jogo, quer ganhar dinheiro com isso, né? Quer jogar melhor. Mas nem todo mundo tem essa intenção no poker, né? A gente tem que entender isso também, galera. Nem todo mundo que joga poker quer se profissionalizar ou ganhar dinheiro com isso. Boa parte, se não a maioria, quer apenas se divertir. E a gente tem que respeitar isso, tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Falar que alguém jogou errado, pô, mas e daí? O cara quer se divertir, ele quer apostar lá as fichas e torcer, chamar carta, ele tá pouco ligando pra matemática, probabilidade, range, dane-se, sabe? E a gente tem que respeitar isso. A gente paga lá pra ir jogar boliche, pra ir ao cinema, o cara investe lá o dinheiro pra jogar poker, né? Então, a gente tem que entender que boa parte dos jogadores querem só participar e a gente tem que respeitar. Se a gente... nós somos responsáveis apenas por nós, né? Então, nós temos que fazer o nosso melhor, nós temos que pensar, nós temos que analisar e fazer o nosso melhor. Mas a gente não pode esperar isso em troca dos jogadores. Até porque, se todo mundo fosse muito bom, todo mundo soubesse jogar, qual seria a nossa chance de ganhar nesse jogo? Me fala. Se todo mundo estudasse, se todo mundo fosse profissional, a gente tem que, na verdade, agradecer, né? É isso aí, o Dortzinho tá falando, eu adoro ser criativos, é isso aí, galera. Tipo, qual a intenção de vocês? É se divertir e ganhar dinheiro? É evoluir no jogo? A deles é só se divertir, então vamos respeitar. Boa noite, Urso, Arte Junim, boa noite, não tem problema que vocês chegaram atrasados. Depois, se vocês quiserem ver o início da aula, eu coloco lá no YouTube e vocês assistam. O Marcelo Faria, BRA, né, tá falando Vasco na FT do BSOP Million, do BSOP Curitiba, não sei de onde eu tirei Million, gente, já tô ansiosa pro BSOP Million, não sei se pode. Acaba de eliminar o short de 6 e 9 suited contra Ice e Valete, all in, pré-flop, small blind versus big blind. O TG Raise, Vasco no small blind faz o tribet de 6 e 9 suited no big blind. E o big blind no small blind, e o big blind vai all in. O TG folda e ele só completa e tira o Big Blind de Ice e Valete. Bom, eu não vou comentar essa jogada, Marcelo, porque eu não sei o que se passou, qual eram os stacks, o que estava rolando, né? Eu, sinceramente, não sei. Porque o que acontece? Falando superficialmente sobre essa jogada, tá, galera? Do que o Marcelo comentou. Esse tribet do Vasco no Small Blind, eu não sei quantas fichas o Big Blind tem, mas se o Big Blind tem ali, não sei, uns 15 blinds, vai. 15, 20 blinds. Essa jogada do Vasco é muito forte, representa muita força, porque além dele estar tribetando o TG, que teoricamente é um range forte, principalmente porque o Big Blind está short, né? O Vasco está tribetando esse cara que já representa um range forte. Fora isso, ele está se comitando com o Big Blind. E eu falo pra você, Marcelo, alguns jogadores até foldariam esse Ice Valete, porque a jogada do Vasco é muito forte. Ele tá falando pro cara, ó, se você der win eu vou pagar. Então, representa muita força, muita força. E eu falo outra coisa pra você ainda.
Esse UTG eu não sei quem era, não sei os stacks, tá, galera? Como eu falei, eu tô falando superficialmente, só baseando aí, me baseando pelas informações que o Marcelo mandou. Eu foldo Ás e Dama aí facilmente, par de valete, e penso ainda sobre Dama-Dama, se eu sou o TG e dei raise. Porque, na minha opinião, essa jogada do Vasco é muito forte. E o cara aí de Ás e valete, eu acho que alguns jogadores até foldariam. Dependendo dos stacks, tá, galera? Eu não sei. Às vezes o cara já tá ali morto, né? Tem 10 blinds, aí não tem o que fazer. Mas se ele tem, tipo, 20 blinds, sei lá. É bem sick, sim, essa mão. E é aquilo, né? Depois que ele tribetou, eu não sei qual a diferença do tribet dele pro stack efetivo do Big Blind. Mas às vezes tem que pagar mesmo, se for muito pouco, né? E 6 e 9 é uma mão que tem aquilo que eu falei. Não é uma equidade perfeita, mas é uma mão que tem uma equidade muito boa. Dá pra seguir, dá pra fazer flush, dá pra acertar 2 pares, enfim. Legal trazer essa mão, valeu, Marcelo. Legal vocês participarem assim, é interessante. Se ninguém errar no torneio, se ninguém errar o torneio nunca acaba. Isso aí, Orsato, é o que a gente fala, né? No poker, quem erra menos ganha mais, né? Porque errar é humano, não tem como jogar perfeitamente um torneio, né? Eu joguei no samba durante muito tempo e tínhamos jogadores ótimos lá, né? Os donos, o Kowalski, o Kelvin e o Chevaux são jogadores excelentes e muitas vezes a gente ia estudar junto e via que até eles cometiam erros. Então, quem somos nós, pobres mortais, aqui para falar sobre errar ou não no poker, né? Ó, o Francisco tá falando que gosta de aprender, mas é um jogador recreativo. Então, galera, até mesmo aqui quem estuda joga por diversão, né? Nem sempre a intenção principal é ganhar dinheiro de fato, ou ser o melhor, se profissionalizar. Então é importante que a gente tenha essa mentalidade de respeitar, tá? Os jogadores que erram e que estão aprendendo ou que estão apenas querendo se divertir, né? Ó, até a Gabi, ó, que quer se profissionalizar, tá falando, às vezes eu gosto de entrar só pra me divertir mesmo, ir aí com 7 Duke off. Então, gente, faz parte, né? Beleza, galera? Ah, o Gabriel, você pode mandar sim, eu não prometo que eu vou ver logo, tá? Pode ser que eu demore um pouco, porque eu tô fazendo muito curso, tô fazendo pós-graduação, tô numa correria danada. Então pode ser que eu demore um pouco pra responder, tá, galera? As mensagens que vocês me mandam, pode ser que eu demore pra responder, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Ahn, cadê? Aqui. O O Diogo tá perguntando, é muito ruim eu colocar no meu range os suited connectors nesse range de call contra MP? Então, Diogo, é o que eu falei, né? Esse range aqui é pra gente se basear. Você pode ir colocando aos poucos, tá? E analisando com o tempo como vai ser seu desempenho, tá? O que não pode, galera, em hipótese nenhuma, assim, que é o erro maior que acontece, e eu falo por mim, é de a gente pagar e foldar no flop. Ah, vou pagar. Aí não bateu lá. Ah, desiste. Paga e desiste. Paga e desiste. Paga e desiste. O importante é que quando a gente se envolve numa mão, a gente pense em como desenvolver ela pós-flop. É claro que nem sempre vai dar, né? Muitas vezes a gente vai desistir. Porém, é importante que a gente entenda que a gente... Nossa, perdi a linha de raciocínio. É importante que a gente desenvolva um raciocínio para que a gente não fique fazendo isso com frequência, porque aí a gente vai perder muito dinheiro. Porque o que acontece, Diogo? Como a gente viu, a gente investe mais dinheiro, né? Por exemplo, se é um mini raise, você acaba investindo sempre meio blind a mais que o big blind. Então, você vai ter que investir um pouco mais de dinheiro. Então, por isso que no big blind a gente joga mais mãos do que no small blind. Também em relação ao financeiro, tá? Então, é importante que você
Teste, mas a princípio jogue menos mãos no small blind por causa daqueles fatores que a gente falou no princípio, tá? Sempre vai estar fora de posição, o big blind tem para falar depois de você e a parte financeira também, que você sempre vai investir mais dinheiro. Então, a princípio, eu falo para você ir com cuidado, tá? Não tente não jogar muitas mãos, tá? No small blind. Vai colocando aos poucos. Coloca ali valete 10 sultas, 10 e 9 sultas, vai adaptando aos poucos. Não jogue muita mão porque vocês vão perder muito dinheiro, tá? Francisco, concorda que hoje em dia a maioria faz bet em qualquer flop? Olha, Francisco, eu não sei te dizer isso com propriedade, tá? Não, sinceramente, eu não sei. Eu não tenho propriedade para falar porque é muita pretensão minha achar que eu sei isso, né? Mas eu não sei não, não acredito nisso muito não, na verdade. Eu acho que é importante você analisar ali na hora contra quem você tá jogando e aos poucos, sabe? Não generalizar. E além disso também, se o cara tá se betando ou não, a gente já estudou um pouco sobre isso, quais são os flops bons ou não pro cara se betar e tal. E a gente sabe como reagir a algumas delas. Se o cara tá se betando muito e você conseguiu perceber, você vai saber como reagir também, né? Mas em geral, assim, eu não sei se eu concordo com você, porque eu não tenho propriedade para falar isso, na verdade. Roger tá falando, tem mãos que você entra com par de as, faz 3x. O cara tribeta, você dá um in, o cara paga com 6, 7 sub. Não é só no micro. Eu concordo que os jogadores têm que se divertir, mas você tá ali para ganhar dinheiro, se profissionalizar, tem hora que você fica doido quando você pega um donk. Então, Roger, mas assim, se você na maioria das vezes, sabe, a gente tem que pensar na jogada, né, nas mãos e nesse tipo de cenário a longo prazo. Não é numa mão só que você perdeu que sempre vai acontecer, né? Na maioria das vezes você vai ganhar contra esse perfil de jogador. É claro que quando você perde, você fica queimado algumas vezes, isso faz parte. O importante é que isso não gere essa ideia de que sempre vai acontecer, ou de que sempre eu vou perder, que a culpa é dos caras. Não, gente, ó, limpa, tira isso da cabeça. A gente tá aqui estudando, a gente tem propriedade para entender um pouco mais do jogo, para saber o que fazer, tá? Então isso daí não existe de tipo, eu sempre vou perder porque se o cara pagou com tal mão, eu tenho as as e ele sempre ganha. É que a gente tem o hábito de lembrar quando a gente toma bad beat, quando a gente perde, mas a gente esquece de lembrar quantos pares de ases vocês ganharam com a pré-flop, né? É bom que vocês façam mais reviews dos torneios de vocês, que vocês vão entender do que eu tô falando. Vocês vão perceber que na maioria das vezes vocês vão ganhar com umas mãos melhores do que as dos oponentes. Bom, beleza? Agora vamos falar do TG, que é o último, né? Então aí, como vocês podem perceber, né, o range do TG é praticamente todos os pares, né? Muitas vezes a gente vai pagar por set value, é claro, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí no range de call, como vocês podem perceber, entre o As e Rei, né? Suta de off e a Dama-Dama, assim como nos outros torneios, por causa daquilo que eu falei. Tem até uma mão muito famosa, né? Que teve uma pequena confusão com o Vini Marques e o Gabriel Otranto, não sei se vocês ficaram sabendo, em algum BSOP, que houve lá, o Otranto tribetou um par de dama contra um jogador do TG, o TG forbetou e o Otranto foldou da Mandama. Pensou muito e foldou. E daí depois ele foi pra transmissão, né, que ele comentava, não sei se ele ainda sempre comenta, e o Vini Marques perguntou o que ele tinha naquela mão. Eles começaram a conversar sobre a mão. E o Vini Marques ficou muito bravo, porque falou, pô, Otranto, isso é um erro de iniciante. Você tribeta dama-dama o TG, por que você tá tribetando? Não é nem por valor nem por blefe, é uma mão muito complicada, né? Porque é aquilo, né? Você tá tribetando o seu dama-dama por valor, aí o cara coloca, mas deixa você folda. E se você tá tribetando por blefe, por que? Se é uma mão que tem uma equidade, um valor muito grande. Então, pensem nisso, tá? Mais uma vez, gente. Quando vocês forem tribetar, pensem o que vocês querem com aquele tribete e como vocês vão reagir
caso o jogador tome uma ação diferente da que vocês estão esperando. Dama-dama, e rei são mãos nas quais vocês têm que pensar muito bem o que vocês querem com elas, tá? Beleza, galerinha? Aí eu coloquei aqui falando, né? Cuidado ao defender os pocket pairs baixos, que eu coloquei ali que a gente vai defender, né? Vai pagar ali no small blind com todos os pares. Se o big blind estiver squeezando muito, a gente pode até desistir, tá? Se o cara for lock. Mas, né, em geral, os big blinds, como a gente já viu, tendem a serem mais passivos, né? Eles não tendem a reagir muito. Como a gente já viu, inclusive a gente tá tribetando mais do big blind justamente porque poucas pessoas fazem isso, né? Então, a princípio é muito bom a gente defender no small blind praticamente não, todos os pares pequenos, porque como a gente já viu, o range do TG teoricamente é muito forte. Então, quando a gente trincar, né, quando a gente acertar nossa trinca ali, a gente provavelmente vai extrair muitas fichas. Então, essa daí é o grande fator favorável, né, de a gente sempre pagar com os pares pequenos no small blind e não pagar em relação às outras posições. Porque contra o range do TG, que é muito forte, praticamente sempre a gente vai conseguir extrair muita ficha, né? E quando a gente paga por set value, a gente tem que pensar nisso. Se a gente vai conseguir ou não extrair todas as fichas do oponente. Beleza? E o range de tribet do TG é a mesma ideia lá, né, do MP. Eu tirei aí o dama-dama e o ás e rei, justamente porque nem sempre eu vou pagar caso o jogador chove, né, caso ele aposte todas as fichas ou for bet. Ou for bet. Então é importante que isso vocês adaptem de acordo com o perfil que vocês estão jogando, tá? Mas em geral eu tendo a não tribetar mesmo, tá? Eu tendo a pagar com dama-dama, inclusive até em uma das aulas que a gente teve aqui, eu mostrei para vocês uma mão na qual eu fletei um dama-dama no small blind, justamente numa jogada bem parecida com essa, né? Que o cara abriu fora de posição, o stack efetivo era 50 blinds, era muita ficha, e se eu tribetasse, ele me forbetasse, eu não saberia o que fazer, eu ia ter que foldar, ou pagar para jogar pós-flop fora de posição, com uma mão, né? Não ia saber, então eu preferi fletar, e fui de check call, e ele me blefou as 3. Não, na verdade ele acertou o valete, acho que no turn, e tava apostando por valor ainda, né? Então, tomem cuidado, tá bom? E o tribet por blefe do TG, eu coloquei aí, né? Como vocês podem perceber, o range é bem parecido, né? Em todas as posições, são mãos que jogam bem pós-flop. Porém, em geral, eu tribeto o TG em algumas situações bem específicas. Eu confesso que eu não faço muito isso, tá? Na verdade, é algo que eu preciso melhorar bastante. É o range de blefe do TG, que eu não faço muito. Isso eu tenho que melhorar muito, porque eu quase não faço. Então eu preciso reagir mais para ter mais experiência, assim como vocês, né, que eu falei do tribet do Big Blind, eu preciso fazer isso com o tribet por blefe do UTG, que é algo que eu praticamente não faço, né, porque como eu não faço por valor, eu acabo não fazendo por blefe também, né, só que é legal eu me colocar nessa situação de fazer por blefe, até para ver como a galera reage, né, porque como eu não faço isso por valor, a tendência é que eles acreditem que eu tenha bastante valor, inclusive. Olha aí que legal, algo que eu preciso melhorar muito. Então, não sei vocês, mas eu acredito que vocês também não devam fazer, né? Tribet por blefe no TG. Isso daqui, galera, lembrando que é assim, né? Desculpa. Eu não coloquei aqui os stacks, né, em momentos do torneio, porque a gente já falou bastante sobre como jogar cada stack. Então, vocês já sabem que se vocês tiverem 10 blinds, essas jogadas não são adequadas, né? Então, isso daqui vocês vão adaptar no momento que vocês acharem, que vocês entenderem que é melhor. Lembrando que assim, principalmente no micro, como vocês já têm experiência e eu também, a gente sabe que a tendência é que os tribets passem menos, né? No começo do torneio ali, quando o blind tá 30-60.
Então, analisem isso de uma forma mais adequada, né? Ali no meio do torneio, quando tá chegando perto do ITM, eu acredito que seja muito adequado vocês começarem a utilizar os tribets, principalmente por blefe, porque a galera deixa... Todo mundo quer ficar no dinheiro, né? Então a tendência é que eles foldem mais. Beleza, galera? Que choradeira nesse chat. Bad não existe, galera. Tira esse conceito. Longo prazo sempre... E ficha no pano. É isso aí, Guilherme. Gostei de você. É isso aí, galera. Para de chorar. Todo mundo toma bad beat e todo mundo dá bad beat. Isso faz parte do poker. É focar no... Eu fiz a jogada certa. Eu fiz o que eu acreditava que era certo. Eu fiz da melhor forma. A próxima vez vai dar certo. É isso que a gente tem que focar. É isso aí, Guilherme. Obrigada. Bom, galera. O conteúdo da aula que eu tinha para passar para vocês era hoje. Espero que vocês tenham aí curtido, tenha clareado alguma coisa aí para vocês. Fiquei feliz por vocês terem trazido as experiências da aula passada. Muito legal isso, que deu certo. Nossa, eu falei muito hoje, gente. Espero que aí a jogada do Small Blind tenha dado uma clareada também, principalmente nos ranges e tudo mais. 8h10 começa o nosso home game. Eu vou tentar entrar agora pra jogar até a hora de ir pra casa do meu irmão. Então vai ter bounty. Vou tentar jogar, tá? E qualquer dúvida, me mandem mensagens. A Damita veio aqui. Me mandem mensagens aí nas redes sociais. Essa aula eu vou colocar lá no YouTube, tá? Pode ser que eu demore pra responder um pouco, mas eu sempre respondo todo mundo. E é isso aí, galera. Até semana que vem, beleza? Aliás, até daqui a pouco no home game. E a semana que vem vai ter live session. Vai ter live session, a nossa última aula do mês, tá bom? Beleza, Ricardo, eu vou entrar já pra aceitar, tá? Fique esperto porque eu acho que não tem muito tempo de leite pra registrar, tá bom? E para quem quiser as informações do home game é esse aqui, beleza, galera? Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, por vocês estarem disponíveis aqui para trocar experiência comigo. E é isso, galera. Até semana que vem, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.